Oi, oi, grupo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que eu sempre estou vendo e olhando e querendo mudar isso. E é um assunto que eu sempre quis compartilhar com alguém, de conversar assim pertinho e falar a minha intimidade, falar a minha experiência, na verdade, mas nunca tive oportunidade e agora eu tenho a oportunidade de falar não só para uma pessoa, mas para várias pessoas de uma vez só e também para pessoas que estão me conhecendo agora. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre o meu cabelo. Can't keep my hands to myself, no matter how hard I'm trying to. Eu sempre gostei muito de mudar cabelo, estilo e tudo mais, mas na verdade teve tudo um início, teve tudo uma história, um porquê. E eu vou contar resumidamente, rapidinho, como que foi a minha experiência até o ponto que eu quero chegar, que tipo foi a minha última experiência final, assim, que eu pretendo ainda continuar mudando, mas foi a que eu mais, assim, senti na pele, aquilo que me mudou totalmente. Então, vou contar rapidinho o início. Tenho cabelo cacheado, meu cabelo é cacheado quase crespo, eu posso dizer, porque ele é um cachinho bem aberto, bem volumoso também. Então tive cabelo cacheado e na minha infância eu não gostava muito do meu cabelo. Todo mundo, eu via todo mundo, minhas amigas da escola, da quarta série e tudo mais, tudo de cabelo liso, lambido, natural. Eu falava, meu, eu quero ter esse cabelo. E aí tudo bem, eu fui crescendo e aí com os meus 11, 12 anos eu comecei a fazer escova. Fazer escova não, chapinha, sozinha. Lavava meu cabelo, secava e fazia chapinha. Aquela luta, passava tipo 2 horas fazendo chapinha, porque meu cabelo era mais ou menos aqui assim. Aqui debaixo do ombro, um pouco abaixo do ombro. Então eu sofri um pouco, porque ele era bem volumoso, então eu tinha que fazer aquilo perfeito, ficar lisinho, pra ficar bem natural, pra todo mundo falar, nossa, você tem cabelo liso. E aí eu comecei a fazer chapinha, e eu me cansei uma época, e aí eu falei, quero fazer progressiva. E foi com os meus 13 anos, fiz a minha primeira progressiva. E nossa, eu adorei o resultado, porque achava incrível você sair do banho com o cabelo molhado, liso, assim, você não precisava ir lá fazer chapinha, secar o cabelo, você só deixava secar naturalmente, que ficava liso igual de todas as outras, tornei igual a ela, coisa, né? E eu comecei a fazer uma vez a cada mês, progressiva, porque crescia, né, a raiz, e aí eu não gostava de ficar passando chapinha, e eu ia lá e mandava fazer progressiva com o meu cabeleireiro. E muito bem, depois disso, logo perto dos meus 15 anos, fiquei até os meus 14, no final dos 15 anos, assim, com a progressiva, eu falei, eu quero agora mudar. E aí eu resolvi pintar as minhas pontas de loiro. Meu cabelo já tava bem grandão, na metade das costas, abaixo dos seios. E aí eu resolvi pintar, tipo, ombre hair, loiro. E aí eu liguei pro meu cabeleireiro, dei uma vontade na hora, ele veio, descoloriu meu cabelo e ficou, tipo, show, assim, bem descolorido, as pontas loiras e tudo mais, e eu amei o resultado. E nossa, agora eu sou meia loira e também morena. E eu adorava meu cabelo na época porque ele era bem comprido, então eu fazia cachinhos nas pontas pra ficar, tipo, meio ondulado. E aí eu usei, tipo, quase 1 ano e meio esse meio loiro. Só que ressecou muito, começou a ressecar muito. E aí foi perto dos meus 15 anos que eu resolvi mudar novamente pro ruivo, assim, né, pro ruivo. Eu queria um tom laranjinha claro, mas que não parecesse meio ruivo, que parecesse meio castanho, sei lá, uma doideira. E consegui chegar no tom, o que eu nem era loiro escuro, mas não sei o que, um monte de cor doida em uma caixinha só. Pintei e ficou tipo meio ruivo mesmo, ficou bem claro, um tom alaranjado. E foi logo, tipo, na festa dos meus 15 anos, assim, foi bem na época da loucura da festa de 15 anos e no dia da festa de 15 anos. E meu cabelo ainda era bem grandão. E aí, amava meu cabelo, que eu achava, nossa, sou ruiva agora, já fui morena, já fui loira, agora eu sou ruiva. E o tom mais desejado entre as mulheres. E aí eu fiquei com meu cabelo ruivo por um tempinho, 15 anos, e fiquei, tipo, um tempinho assim, porque eu queria cortar o meu cabelo. Logo depois dos meus 15 anos. Foi tipo, meses depois que eu completei 15 anos, eu falei, eu quero cortar meu cabelo bem curtinho. Liguei pro meu cabeleireiro de novo, ele veio no mesmo dia, cortou meu cabelo mais curto, tipo aqui na nuca,
e aqui com uma pontinha. E eu olhei e falei, nossa, esse cabelo tá sensacional, adorei o meu cabelo curto, vou usar ele assim pro resto da minha vida, acho que cabelo curto nasceu pra mim. Só que não, né, porque você não sabe se não teve cabelo comprido, aí vai e coloca um curto, e na época eu tinha 15 anos, e aí eu fiquei assim, né, eu quero agora que meu cabelo cresça, porque já cansei, e eu ainda tava com meio ruivo. E aí eu comecei a usar shampoo bomba pro meu cabelo acelerar o crescimento e tudo bem. E aí quando ele cresceu, eu pintei ele de castanho escuro, usei ele mais ou menos curtinho e fui deixando crescer, pintando de castanho escuro, E quando ele ficou mais ou menos assim, eu cortei franjinha. Eu cortei franjinha, que eu adorava franjinha, achava... Eu sempre fui apaixonada por gente que tem franjinha, acho muito fofinho em meninas. E eu adorava franjinha, usava ela sempre assim com o cabelo preso e a franjinha. E muito bem. E logo depois, assim que depois eu comecei a cortar a franjinha, eu cansei do meu cabelo, eu não aguentava mais fazer chapinha progressiva, porque a última vez que eu fiz progressiva eu passei muito mal. Minha respiração tampava, eu não conseguia buscar ar, meu olho inchou, minha pele começou a coçar e eu fiquei muito mal, eu lembro até hoje, assim, horrível a sensação, parecia de morte até. E eu falei, nunca mais eu quero passar por isso, eu nunca mais vou fazer progressiva. Só ficava naquilo, né? Como que eu não vou fazer progressiva se meu cabelo é liso? Quando eu for pra praia, quando eu for pra piscina, as pessoas vão olhar assim, nossa, seu cabelo é liso e cacheado, vai ficar horrível. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E eu fiquei com a baixa autoestima, assim. A pessoa podia me chamar de linda, de maravilhosa, e eu me achava horrível. Chorava pelos cantos, porque eu não conseguia gostar de mim, de tudo que eu colocava em mim, eu simplesmente odiava. E aí foi quando eu conheci a famosa transição capilar, que é quando você deixa progressiva tudo que não é natural pra viver somente do natural. E foi quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, pra cortar ele, fazer o big chop, né, que é o grande corte, e deixar ele curto e esperar crescer o cacheado. E eu já tava naquela mente, mano, meu cabelo cacheado é tão lindo, olha que perfeito. Você vê como a mente já muda, né? E aí eu comecei a ver vídeos de meninas de cabelo cacheado e eu falava, cara, eu preciso desse cabelo cacheado, tipo, pra ontem. E aí eu cheguei na minha casa, molhei o cabelo, peguei uma tesoura qualquer aqui em casa e comecei a cortar. Tipo aqui, meu cabelo tava nisso aqui, cacheado. Eu comecei a cortar todo o meu cabelo, ficou parecendo tipo um homenzinho, um Joãozinho. Só que quando eu olhei pro espelho, eu me apaixonei, tipo, por mim mesma. Eu falei, meu, eu tenho cabelo cacheado, lindo, e eu nem sabia, né? É só passar um creme, não preciso pagar nada, e é linda assim, natural. E eu fiquei completamente apaixonada pelo meu cabelo. E só que quando eu passei por esse processo de transição capilar, eu saberia que na escola eu iria sofrer bullying, que eu iria sofrer com a minha nova identidade, posso dizer, com o novo visual. E que em outra comunidade que eu vivo, que é a igreja, que eu frequento sempre, desde criança, as pessoas já me conhecem sempre desde criança. Eu falei, lá vão super me aceitar, não, o pessoal vai falar, ai, ficou lindo, e na escola eu saberia que as pessoas poderiam me zoar. E quando eu cheguei na escola, ficou tipo tudo assim, nossa, ficou incrível seu cabelo, ficou ótimo, combinou muito com você, até os meninos, tipo, o menino costuma gostar de cabelo comprido e liso, né? É muito raro um menino gostar de cabelo cacheado, hoje em dia, principalmente curto. E aí, até os meninos começaram a comentar, nossa, o cabelo ficou incrível assim, é muito estilo, ficou muito estiloso, você mesmo que é estilosa, combinou super. E eu fiquei tipo, agora tudo de boa, vou viver minha vida tranquilamente. E aí foi quando eu comecei, tipo, a usar o cabelo cacheado na igreja, e foi tipo um baque pra mim, assim, foi um susto muito grande a diferença, né, da sociedade. Que eu cheguei na igreja, muita gente me olhou assim, não falava nada. Ficou bonito! Aquela falsidade, você sabe que a pessoa não gostou, mas ela não quer te chatear, mas ela fala assim, ó, ficou legal, espera crescer que pode ser que seja melhor. Isso, mais ou menos isso. Quando a gente tem amigos, que a gente conhece desde pequeno, que a gente tem uma intimidade maior, a gente sabe que a zoeira rola assim, loucamente, né? Se tem uma coisa que eu acho zoada em você, eu vou lá e zoo e não minto mesmo. Mesmo se eu acho bonita, eu quero zoar pra, né, não perder a graça, pra manter ali, né? E foi a maior, tipo, a maior fase pra mim, pior fase pra mim, foi os meus amigos da igreja rejeitarem o meu cabelo, que eu fiquei muito louca. Eu falei, como assim? A gente conhece a Bíblia, conhece a palavra, a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, né? Que é amar o próximo e tudo mais. Eu comecei a ficar muito chateada. E foi onde tudo aconteceu, assim, que pra mim os meninos não queriam ver meninas assim, de cabelo cacheado curto. Que pra mim, qualquer menino nunca ia se apaixonar por mim e tudo mais. Ideias muito loucas por conta de amigos que me zoavam, né? Pelo meu cabelo, de, sei lá, poodle,
árvore, moita, bombril, essas coisas que pra você, às vezes, que faz isso, é muito engraçado, mas pra gente que tem isso, que tá vivendo isso, não é legal, a gente finge que tá rindo ali na hora, né, mas por dentro a gente tá chorando, porque isso acaba com a nossa autoestima, deixa a gente muito baixa, assim, se sente horrível. E foi a época que eu mais me sentia, assim, horrível, porque eu não conseguia gostar de mim. Na escola o povo falava uma coisa que tava lindo, mas quando eu chegava em outro lugar falava que tava feio e me zoavam e tudo mais. Só que eu fiquei tipo assim, eu falei, não vou deixar isso me bater. E aí meu cabelo começou a crescer, as pessoas viram que meu cabelo era bonito. Só que sempre tem aquela coisa, né? A mesma pessoa que fala seu cabelo é bonito, daqui a pouco ela tá falando pro seu amigo, aquela moita ali, aquele cabelo de árvore. Eu ficava tipo muito assim. Só que hoje em dia eu aceito muito bem isso, né? Eu aprendi que as pessoas, tudo bem, elas me chamarem de árvore, de moita, e eu não vou ligar. E foi quando meu cabelo começou a crescer muito. Ficou mais ou menos aqui assim, cacheado, foi grande meu cabelo cacheado. Só que eu não aceitava, tipo, na minha sociedade, assim, porque era muito difícil você lavar o cabelo, arrumar ele todo bonito e tudo mais, aí você ir pro lugar, as pessoas começarem a te zoar por uma coisa que é seu, entendeu? É tipo, você, por que isso, né? E eu comecei a me sentir totalmente mal, assim. É muito ruim quando você tá em um lugar e as pessoas te zoam, assim, se você vira chacota. Você tá em uma roda e as pessoas não falam tipo, sei lá, começa a falar bem de você, elas começam a usar você pra rir, e isso é muito ruim. E eu aprendi até com isso, que eu nunca devo zoar alguém por uma coisa que ela é, entendeu? Se ela tem cabelo loiro, ela tem cabelo loiro porque ela quer. E a gente não deve zoar isso, porque realmente nós mulheres, nós meninas, você que tá assistindo esse vídeo e é menina, sabe como nós somos delicadas com pouquíssimas coisas. Mas eu saía na rua e um estranho, muitas vezes eu saía pra trabalhar, tipo, eu trabalho perto da minha casa, e eu saía assim e tinha um cara falava assim, meu, seu cabelo é muito bonito. E, tipo, eu nunca conhecia essa pessoa, e essa pessoa me elogiar assim, eu ficava, tipo, ganhei o dia. Aí vi uma mulher e falava, nossa, que cabelo lindo, como você faz pra arrumar ele? E eu falava com aquela pessoa que eu nem conhecia, dava dicas dos cremes que eu usava, e eu ficava, tipo, caraca, sabe, meu cabelo é bonito. E eu não tô nem aí pra quem tá me zoando e tudo mais. E acho que assim, pra quem tem assim um cabelo cacheado e passa por esse momento de aceitação, é totalmente difícil. Eu super te entendo se você tem cabelo cacheado e você parou de usar ele cacheado, você começou a usar ele liso, porque é o que eu tô fazendo. Eu, tipo, meio que cansei de zoações, ou não, eu lido muito bem com as zoações, porém, a aceitação, eu ainda não aceito totalmente o cabelo cacheado, eu não aceito totalmente as minhas raízes, então por isso eu estou usando o cabelo liso. Cortei ele de novo, curto aqui na frente, curto atrás e mais comprido na frente, pra usar ele assim, liso, porque estou passando por aquele momento de novo de aceitação, de tipo, a sociedade não me aceita porque eu sou assim, porém eu sei disso e tudo bem pra mim. Então eu acho assim, que se você tem cabelo cacheado e se você quer alisar, alisa, isso não é um problema de ninguém, isso não vai afetar, a não ser que afete você, mas se isso não vai te afetar, faça isso mesmo. Se você quer cortar, se você quer ter o cabelo liso e cacheado, os dois ao mesmo tempo, faça isso. Eu tenho meu cabelo liso e cacheado e lido muito bem com isso, apesar de ultimamente eu estar usando ele mais liso agora. Eu lido muito bem com isso e lido também com as zoações super bem. Quando alguém me chama de árvore, eu dou risada junto. Quando alguém me chama de moita, de poodle, ou me chama de, sei lá, me chama com outro nome de outra pessoa que tem cabelo cacheado, eu não acho nenhum problema, porque a sociedade ela é isso, né? Ela te impõe muitas coisas e a gente tem que aprender a conviver com isso, né? A gente às vezes coloca assim, a gente fala, a sociedade é muito ruim com as pessoas, mas a gente tem que lembrar que nós somos a sociedade. Nós somos nós quem fazemos a sociedade. Antes quando eu falava assim, a sociedade é muito ruim comigo, fica me zoando, eu não concordo. Mas eu lembrava que um dia eu fui essa sociedade maldita, que eu já zoei alguém, sei lá, com uma brincadeira que pra mim às vezes tá tipo, tem problema nenhum, mas a pessoa tá chorando por dentro. Então é isso praticamente. Eu amo meu cabelo do jeito que ele é. Eu não queria ter o cabelo liso, escorrido, porque eu tenho duas opções hoje em dia. Se eu quiser ele totalmente lambido, eu posso passar uma chapinha e ficar com ele lambido. Se eu quiser ele liso com umas ondas, eu posso ondular ele. Se eu quiser ele cacheado, volumoso, bonito, todo cheiroso, eu faço isso, porque eu tenho essa
essas opções. E isso que é legal, é você se sentir bem com qualquer uma das opções. Se você quer ter seu cabelo liso, pinte. Se você quer ter seu cabelo preto, pinte. E a sociedade pode sim te zoar, te falar muita coisa, mas basta você lidar com isso. Se você não gostou, você vai lá e fala, você fala, não tô gostando disso, quero que pare. Mas se pra você tudo bem, a pessoa te zoar, isso não muda nada, você pode viver isso tranquilamente. E o que importa é ser feliz com você mesmo, é se amar acima de tudo, assim. Deus, ele dá o poder de também um amor próprio. A Bíblia fala que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Então a gente sempre tem que lembrar. E se essa pessoa fosse eu? Como que eu faria? Então, assim, a gente sempre tem que amar. Não importa se essa pessoa tem o cabelo cacheado, todo crespo, que não cuida. Deixa ela, o cabelo é dela, ela faz o que ela quer. E a vida é dela. E ela, se ela quiser mudar ele, ela muda. Se ela não quiser, ela fica assim. É esse que é o legal. Deus, ele ama a gente do jeito que nós somos. Magra, gorda, cabelo cacheado, cabelo liso, loira, morena, de qualquer forma. Deus ama a gente de qualquer forma. Isso que é o mais importante. Por mais que as pessoas nos zoem, sempre vai ter uma pessoa que vai estar do nosso lado, que é Deus. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo.